Olá, gente! Para quem não nos conhece, eu sou a Renata, esse aqui é o Lucas. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos processos de visto para vir aqui para a Bélgica, qual é o meu visto e qual é o visto do Lucas e como a gente veio para cá. O processo de tirar o visto, ele é bem complexo, assim, algumas coisas, ele é bem chato. O site do consulado, às vezes, não é muito claro sobre o que ele pede. E pra gente foi um pouco complicado, então a gente fez isso com o intuito de ajudar as pessoas a conseguir passar por esse processo de maneira mais fácil e se preparar também com custos, porque é um processo também bem custoso. A gente vai falar tudo sobre isso hoje. Isso. Então, para começar, a gente tem que dizer que a gente não tem cidadania europeia, nenhum dos dois. A gente veio para cá com o visto de trabalho do Lucas. Isso, eu fui contratado como, então, pesquisador pela VIB, como eu já comentei em outro vídeo. E então eu apliquei para um visto do tipo D como pesquisador. E aí depois a Renata aplicou para um visto do tipo D de reunião familiar. E a gente então vai explicar como é que foi o processo desses dois, mas também a gente pretende falar sobre o visto de estudante, que é bem parecido, tem apenas algumas coisas diferentes. Então, agora a gente vai começar a passar um a um dos documentos necessários para o visto tipo D de pesquisador, que é o do Lucas. Então, o primeiro documento que tu precisa, obviamente, é o passaporte, que hoje em dia está custando uns R$ 257, mas isso muda de ano em ano, então tem que ir atualizando. E é importante, se você ainda não tem, leva um tempo para fazer. Você tem que ir na Polícia Federal, levar seus documentos. Leva mais de 30 dias, se não me engano. Então tem que se programar com bastante antecedência. Se você ainda não tem passaporte, tem que já ir fazer. Isso. Além disso, tu precisa de foto 3x4 recente. Lembrar de tentar sair bonito, sabe? Porque vai sair no visto essa foto e a minha é terrível. Não vai rolar. Depois, formulário do visto. Esse é um formulário bastante complicado, tem bastante caixinha para preencher e a maioria delas não precisam ser preenchidas. Isso. Ele é basicamente ele é o formulário de preenchimento para entrada no espaço Schengen, que é esse espaço na União Europeia que engloba vários países. E você tem que ir lá colocar dados básicos, como nome, data de nascimento, CPF, número de passaporte, mas também você já tem que colocar detalhes, por exemplo, de quem que é o teu empregador, ou então qual que é a universidade que você vai estar, ou então qual que é o teu familiar que tu está indo se juntar. E tem algumas coisas que realmente que você fica meio confuso do que pode ser. E se você tiver dúvida de como preencher, como a gente teve, você pode, por exemplo, mandar um e-mail pro consulado falando, ó, tô com dúvida como é que eu preencho isso ou aquilo. E no nosso caso, por exemplo, eles nos mandaram um documento onde estava explicado minuciosamente o que a gente precisava colocar. Tipo, aqui é nome, aqui é sobrenome, aqui não precisa colocar, aqui é igual ao item 31. Então, estava bem explicadinho, nos ajudou bastante. Então, esse é um documento bem importante. É o formulário principal, digamos assim, e o ideal é que você, obviamente, não erre nele. O consulado que a gente entrou em contato foi o consulado de São Paulo e eles respondiam mais ou menos uns 2 dias no máximo, né? Quando eles não respondiam na mesma hora. Então, Dependia. Tinha vezes que eu respondia em 1, 2 horas e tinha vezes que levavam 2 dias. Mas, de maneira geral, se você tá com um pouquinho de tempo a mais, eles conseguem te ajudar bem rápido. o próximo documento é Convenção de Acolhimento ou Single Permit. E isso vai depender de... Nesse caso, isso é apenas para quem é contratado, para quem está vindo para trabalhar. Isso vai depender de qual que é a empresa que te contratou. Então, como eu fui contratado por um centro de pesquisa belga, como pesquisador, eu tinha uma convenção de acolhimento que tem algumas facilidades por já ser um centro de pesquisa que é associado ao governo. Então, se você está vindo para trabalhar como um pesquisador, você vai pedir para que a tua empresa te mande essa convenção de acolhimento. Já se você está trabalhando como do tipo de visto de assalariado, numa empresa, digamos, mais normal, não tão associada ao governo assim, você vai precisar do Single Permit, que é basicamente um documento em que a empresa vai ter que entrar em contato com a prefeitura aqui na Bélgica para indicar que elas têm as condições de te receber como um trabalhador internacional e que você está cumprindo todas as regras, e isso vai ter um custo que muito provavelmente vai ser coberto pela empresa que quer te contratar, e aí isso daí tudo, então, você vai ter que pedir que
você vai ter que mandar alguns documentos para a empresa, como antecedentes criminais, atestado médico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e eles vão correr atrás disso para você aqui na Bélgica. O próximo documento é o atestado médico. E esse atestado ele tem que ser emitido por um médico credenciado pelo consulado. Então, eles têm uma lista lá de médicos que são credenciados. Isso, só entrar no site. Só entrar no site. E aí, tu entra em contato com ele. E ele vai te passar uma lista de exames. E emitir, então, um atestado para ti em francês ou em holandês. Para tu conseguir o visto. Como é que são, então, esses exames? Geralmente, o médico cobra uma média de R$300 a consulta. Eu fiz tudo online a consulta, tu também foi online? Sim, principalmente por causa da pandemia, foi tudo pelo Zoom mesmo. Isso, e aí os exames são o exame de sangue e exame de raio-x. Aí, basicamente, a soma dos nossos exames a gente fez em São Paulo. A gente conseguiu mais ou menos, somando todos os exames, foi R$250 para cada. Só que assim, tinha lugares muito mais caros que isso quando a gente fez a cotação. Então tem que procurar para achar. A gente fez, por exemplo, pelo O laboratório Lavoisier e o Doutor Consulta para o raio-x, por exemplo. Mas tinha lugares cobrando R$1.000 nesses mesmos exames. Então tem que olhar com cuidado. Então são 250 dos exames, mais 300 para que o médico emita o documento tudo certinho quando você... se tiver tudo de acordo. Depois vem o formulário da opção de idioma, que é só um formulário para tu escolher em que língua tu quer receber o resultado do teu visto. Se é em francês, se é em holandês, se é Não faz alemão. diferença nenhuma. Eu acho que eu recebi em holandês de qualquer jeito. E às vezes vem em português, mas então, assim... Não faz diferença nenhuma. Mas só preenche lá e tá tudo certo. É só fazer a marcação lá no idioma e pronto. Depois, antecedentes criminais, eles têm que ser feitos tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Civil. Esse certificado de antecedentes pode ser tirado no site, tanto da Polícia Federal quanto na Civil. No meu caso, eu sou do Rio Grande do Sul e eu estava morando em São Paulo e eles precisavam de um certificado de antecedentes no estado que eu residia. Então, como eu não consegui tirar isso online, porque o meu RG era diferente do RG paulista, né? Eu tive que ir até uma instituição que faz essas coisas. Poderia ser na Polícia Civil também, mas eu fui nessa que chama... Deixa eu ver se eu... Aqui. IRGD. E aí eu fui até lá e pedi esse certificado, só apresentei meu RG e eles tiraram na hora também, de graça. Podia ser no Poupa Tempo também, só que não deu certo porque tava tendo um lockdown em São Paulo, digamos assim. O Poupa Tempo ficou fechado vários dias, mas pode ser Poupa Tempo, esse RGD. O importante é que você precisa de um atestado do estado que você mora atualmente, mesmo que o teu RG não seja daquele estado. Sim, eu apresentei do Rio Grande do Sul também, mas acredito que o principal seja do estado que tu mora, porque é o que tu tá atualmente, né? Isso. E esses certificados, eles não precisam ser... a gente não precisa fazer nada com eles, porque o próprio consulado faz uma legalização deles. Isso, você não precisa traduzir, que é algo, por exemplo, que se você vem do Brasil para a Bélgica sem visto e tenta aplicar aqui, tu tem que fazer, tu tem que traduzir. Mas quando você aplica direto lá na embaixada, aí eles validam para você lá na hora, você não precisa ter gasto com isso. A mesma coisa para o atestado médico. Se tu faz com o médico que eles indicaram, eles já confiam naquele médico, eles só validam e tá tudo certo. Se você faz com outro médico, aí tu vai ter mais problemas, digamos assim. Sim, e eles te devolvem esses documentos no final do processo, quando dá tudo certo, eles te devolvem tudo, então tu vai ter esses documentos contigo depois. E por último, o que tu precisa são os comprovantes de pagamento das taxas. Existem 2 taxas que devem ser pagas. A primeira é para o Serviço de Imigração da Bélgica, que deve ser paga para um banco aqui na Bélgica. E a outra é do próprio consulado, que tu paga para aplicar o visto. Isso. Então essa primeira taxa, ela chama taxa suplementar e ela se aplica em alguns casos. Por exemplo, se você é menor de idade ou você conseguiu uma bolsa de estudos ou de pesquisa que seja aqui da Bélgica ou da União Europeia, você é totalmente isento, não precisa pagar. Se você é um estudante brasileiro que conseguiu uma bolsa brasileira numa FAPESP, no CNPq, por exemplo, ou se você é um visto de reunião familiar,
você paga 209 euros, que convertendo dá aproximadamente 1.300 reais. E se você é qualquer um desses outros vistos de assalariado ou contratado como pesquisador, os demais vistos, você paga uma taxa de 366 euros, que seria aproximadamente 2.275 reais na cotação atual. E você precisa ir, por exemplo, o que eu fiz foi, eu fui no meu banco, que era o Banco do Brasil, e eu pedi para fazer uma transferência internacional para os dados que tinha lá. Então, não dá para fazer em casa de câmbio, então mais fácil é ir no banco mesmo. E a segunda taxa é a taxa consular, que pelo que a gente olhou no site agora há pouco está em R$ 1.134 reais, só para você aplicar, digamos assim. E é sempre importante lembrar que se o seu visto é negado, você não recebe nada de volta. Não reembolsar, reembolsa. Não reembolsável. Então é bastante dinheiro. Muito bem, aí com todos esses documentos, o teu visto fechou em quantos reais aí pra gente? Meu visto fechou aproximadamente em R$ 4.125 reais. Isso, a gente não contou custos com acomodação, passagem, tradução de documentos. Então, tem vários gastos extras que a gente até pode falar um pouquinho mais, mas isso foi só somando o valor das taxas, mais médico, mais exames. Isso. A tradução de documentos não pediu em nenhum momento que ele traduzisse o diploma, nem nada, nem a empresa. Só que ele traduziu assim, mesmo assim, porque caso precisasse em algum momento aqui. Por segurança, porque tem uma coisa importante na tradução de documentos que se chama apostilar, que é você ir no cartório e comprovar que aquele documento, que aquele diploma é válido no Brasil. Então você precisa ir lá apostilar e traduzir. E não dá para apostilar estando aqui na Europa já. Então, se você tem algum documento, sei lá, certidão de nascimento do filho, certidão de casamento, qualquer certidão extremamente importante, diplomas, apostile antes de sair do Brasil e, se possível, traduza antes de sair do Brasil, que também vai ser mais barato. Tem que ser traduzido e apostilado, e a tradução também tem que ser apostilada. Isso. E tem que ser, isso é importante, num cartório que seja habilitado pelo Conselho Nacional de Justiça. E isso também tem uma lista no site do consulado, todos os cartórios que são habilitados, para tu poder ir no cartório certo para fazer isso. Isso. Então esse é o fim do visto de pesquisador. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o visto de reunião familiar, que seria o meu. Tem vários documentos que são iguais, então passaporte, foto 3x4, formulário do visto D, atestado médico, formulário de opção de idioma. E aí tem um documento que é o comprovante de capacidade financeira do parceiro. Então, esse comprovante ele pode ser o contrato de trabalho do teu parceiro. Então, tem um mínimo de salário que ele precisa ganhar, que é cerca de 1.600... 1.628 euros por mês, que é simplesmente para a pessoa comprovar que ela tem capacidade de sustentar lá, mesmo que você inicialmente não tenha um emprego, por exemplo. Isso. Aí nessa parte vai falar de anexo, vai falar anexo 32, depois vai falar anexo 3 bis. E esses anexos, no nosso caso, a gente não precisou apresentar, porque a gente só apresentou o contrato de trabalho. Mas acredito que em outros casos, tipo estudante, talvez precise. Aí tu precisaria se informar pelo e-mail com o pessoal do Porque consulado. tá bem confuso, na verdade. A gente até chegou em algum momento a achar que a gente precisava. Eu comecei a correr atrás desses anexos aqui, mas no fim não era pro nosso caso. E infelizmente a gente não sabe explicar. Mas então tem diferentes formas de comprovar que você tem capacidade financeira. No nosso caso, simplesmente um contrato de trabalho é o suficiente para mostrar que você recebe aquele valor. E o consulado nos falou isso, que somente o contrato é necessário. Por isso que é importante sempre entrar em contato com eles nessas questões, porque eles esclarecem todas as dúvidas. Depois eles pedem um comprovante de hospedagem, que aí pode ser um contrato de aluguel. No nosso caso, a gente apresentou o contrato de aluguel daqui, que já tinha o meu nome no contrato, que eu acredito que também seja importante. De preferência, quando for fazer o contrato, se a pessoa ficou para trás, como foi o nosso caso, porque vocês podem aplicar juntos também. Aí o ideal seria ter, por exemplo, um Airbnb, alguma coisa assim. Mas quando teve essa separação de alguns meses entre o meu pedido e o dela, assim que eu cheguei aqui, a gente já colocou o nome dela no contrato para evitar qualquer problema. Mas se não tiver, pode ser um Airbnb, pode ser um hotel, não tem problema também.
Depois um atestado da Mutuelle, que é basicamente seguro-saúde. Isso. Aí também é importante falar novamente. Ela tinha Mutuelle porque eu já estava aqui, eu já estava segurado e eu incluí ela como dependente. Mas, quando os dois estão indo juntos, nenhum dos dois tem Mutuelle. Geralmente, o trabalhador ele tem um seguro de saúde associado ao trabalho dele. Então é importante que faça um seguro de saúde para a esposa também, mesmo que seja um temporário até você conseguir a Mutuelle, que é o seguro aqui da Bélgica mesmo. E aí ele tem que ser extensivo para mais de 3 meses e que inclua toda a tua família, no caso, se for uma pessoa, se for os filhos, todo mundo. Depois, comprovante de pagamento das taxas, são as mesmas taxas, com a diferença daqueles valores que ele falou. Antecedentes criminais, também a mesma coisa. E comprovante de união com o cônjuge. Aí tem alguns tipos de casos, então pode ser por casamento, pode ser não casado com filhos, pode ser por união estável. E geralmente, se não é um casamento, tu tem que apresentar algumas provas de relacionamento, tipo. Na verdade, pode ser até namorados, desde que você prove que você tem uma união estável há mais de algum tempo. Pode ser foto, pode ser carta, pode ser A gente, por e-mail. exemplo, morava junto antes e a gente também tinha um contrato de trabalho. Então, desculpa. Contrato de aluguel. Tu pode apresentar o contrato de aluguel, coisa de conta conjunta também serve. Tipo, tudo que sirva pra dizer, tá junto, tá. Então, você show. precisa comprovar que vocês estão juntos, mas novamente, se é documento, tem que traduzir, tem que apostilar. E nesse caso é importante falar que não pode traduzir para o inglês. Tem que ser para uma das 3 línguas oficiais daqui, que é holandês, francês e alemão. E isso é mais caro, porque muita gente sabe traduzir para o inglês, mas pouca gente sabe traduzir para o holandês, por exemplo. Na verdade, todo esse processo de visto tem que ser sempre uma dessas línguas. Outros documentos que tu pode traduzir para inglês são que não precisem para visto, tipo diploma, das coisas assim. Mas esses documentos de certidão de nascimento de filho, por exemplo, por que a gente está falando reunião familiar de casais? Mas para o filho teria que ter a certidão de nascimento do teu filho traduzido, por exemplo. E aí tudo apostilado, a tradução, certidão, tudo certinho. Segunda via, tu tem que apresentar a via original, então tem que ser uma segunda via. E ela tem que ser recente também, no mínimo 6 meses. Então tem que ter todo o gasto de segunda via e tudo mais. Além disso, o que se aplica para o nosso caso é que se a pessoa já estiver na Bélgica, como ele veio para cá e ficou 6 meses antes de eu vir, né? Então, se a pessoa já estiver aqui, tu tem que apresentar uma cópia da identidade dela daqui, da União Europeia. Tem outras coisas, como se a pessoa estiver numa instituição de ensino, documento de admissão ou inscrição na instituição, mas não era o nosso caso, então a gente não precisou. Isso seria mais pro visto de estudante, porque o estudante ele não vai ter o contrato, ele não vai ter a reunião familiar, então ele tem que apresentar o comprovante de que ele se inscreveu ou vai se inscrever, ele foi aceito na universidade e de que ele pode se sustentar, seja com uma bolsa que ele ganhou da universidade, seja com um familiar no Brasil que vai sustentar ele, alguma coisa assim, mas para o estudante, além de todos esses documentos que a gente já acabou de falar, que são padrões para todos os vistos, ele tem que ter o comprovante do ensino e como é que ele vai se sustentar. E aí, nesse também fala de novo do anexo 3 bis lá, que é de comprovante financeiro, que a gente não precisou apresentar, mas, de novo, isso tem a ver talvez com dependa. Isso que eu falei de, talvez então vai ser meu pai ou minha mãe que vão me sustentar enquanto eu estou lá. Então, eles têm que fazer um documento dizendo que eles vão te sustentar enquanto eles estão lá e mostrar que eles podem, que eles têm condição financeira de fazer isso. Então, basicamente, mostrar que você tem algo para fazer quando chegar aqui e que você tem dinheiro para ficar aqui. É isso que eles vão pedir para ver. Isso, e aí são esses os documentos todos. E aí a gente acabou com um total de... Pro de reunião familiar. Pro de reunião familiar, R$3.384. Todos os documentos necessários pro meu visto. Então, assim, isso, o meu foi mais de R$4.000, o dela foi mais de R$3.000. Só para falar, você pode ir para a Bélgica. Depois disso ainda tem que ver, por exemplo, se você vai alugar um Airbnb ou um hotel quando você vai chegar. Eu gastei quase R$4.000 para ficar 10 dias em um Airbnb, enquanto eu procurava uma casa para morar. Quando você vai alugar, eles pedem caução. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo que você paga €600 de aluguel. Então, para alugar o apartamento, você teria que pagar €1.200 de caução,
mais 600 euros do primeiro aluguel. Tudo numa tacada só, então 1.800 euros. A gente fez a conta aqui, mais ou menos 12 mil reais, por exemplo, teria que fazer só para alugar um apartamento que custasse 600 euros por mês. Então tem muitos custos, é realmente muito caro, é muito mais caro do que a gente imaginava, tem que se planejar muito financeiramente para fazer isso. Isso pela cotação do euro, principalmente, né? Que tá mais de R$ 6. Se tivesse mais baixo, esse processo todo seria bem mais barato. Mas tem que ter em mente que tem que guardar bastante dinheiro para fazer isso, então tem que ser bastante planejado, ainda ter reserva de emergência quando vem para cá. Mas é possível vir para cá e o nosso processo foi bem dificultado pela pandemia. Porque eu apliquei para o meu visto quando as fronteiras fecharam, teve que esperar abrir, eles não estavam emitindo visto. Então é complicado ser um estrangeiro, querendo ou não. Complicação brasileira. É complicado ser brasileiro e é complicado ser estrangeiro. Mas é possível vir para cá. Acredito que seja isso que a gente tenha para contar. Só uma né? última coisa, que geralmente as pessoas ficam ansiosas, que é quanto tempo demora isso. Uma resposta do visto. Então, tem esse processo todo de juntar todos esses documentos, que pode variar muito tempo, de fazer exame, traduzir, blá blá blá. Eu fiz isso em 15 dias, mais ou menos uns 15 dias, eu demorei para juntar tudo. E eu mandei o meu visto na quinta-feira, na segunda eu já tinha a resposta, eu já fui lá buscar, eu já estava com visto. Ela também mandou no dia que a fronteira fechou, então ficou totalmente fechado por um período gigantesco de tempo. A fronteira abriu num dia e ela foi buscar o visto no outro. Sim, foi. Então é rápido. Se tá tudo certo com o teu documento, tudo que a gente ouviu das pessoas que também fizeram visto é bem rápido. E se tu entrar em contato bastante com o consulado por e-mail e perguntar certinho, a chance de tu errar em alguma coisa é bastante difícil. Então, assim, tem tudo pra dar certo, tu não perder o dinheiro aí que tu investe. Com a gente deu tudo certo, a gente também já entrou em grupos com outros brasileiros que moram aqui. A gente não viu ainda relatos de gente que teve visto negado, por exemplo. Se tu entrar com tudo certinho, se dedicar a preencher com cuidado, vai dar tudo certo. E é isso. Se vocês quiserem mais algum vídeo sobre isso, vídeo sobre emprego aqui, qualquer coisa assim, deixem aqui nos comentários. E espero que a gente tenha ajudado a deixar o processo um pouco menos complicado do que foi pra gente, por exemplo. Sim, se vocês tiverem perguntas também sobre o processo, podem deixar aqui nos comentários. E não esqueça de dar um gostei no vídeo. Se inscrever no canal, né? E seguir nos acompanhando. E é isso. Um beijo.